Bom dia! Na aula de hoje, nosso objetivo é fazer análise de textos narrativos. Então, a partir dos textos narrativos que vocês escreveram para a proposta do PAC da Unicentro de 2017, eu corrigi e eu fiz uma análise de aspectos que precisam ser melhorados e que foram recorrentes no texto que vocês selecionaram. Então, eu selecionei esses aspectos e alguns recortes de textos que exemplificam estes aspectos. Vou explicar para quê? Para que vocês tomem mais ciência e consciência no momento que vocês escreverem as narrativas futuras de vocês, que foram comuns em muitos textos. E é muito importante que vocês prestem atenção nesses detalhes. Então, só lembrando que nós tínhamos um texto de apoio que explicava o que era diversidade e o comando. Então, diz assim: a partir da leitura do texto acima, escreva um texto narrativo de acordo com a norma padrão culta em terceira pessoa, desenvolvendo uma história sobre as diversidades étnicas e culturais no ambiente escolar e seus conflitos. Então, o comando ele deixa muito claro que o conflito envolve as diversidades étnicas e culturais e que esses conflitos eles residem no ambiente escolar. Então, você já tem um espaço muito bem delimitado, que é o da escola. Então, todas essas questões envolvendo as diversidades étnicas e conflitos de exclusão, de preconceito, de visões de mundo diferente, elas devem ser abordadas neste contexto da escola. E não foi isso que aconteceu em todos os textos. Então, o primeiro caso que eu notei em alguns textos foi o desvio de temática. Por quê? Porque, embora a fala da escola, os conflitos não se dão em razão da escola. Então, isso não aprofundou, então isso não se adequou, não estava de acordo com o que a proposta disse. Quando isso não acontece, há o quê? Um desvio da temática. Vou dar um exemplo desse recorte de redação. Em uma escola de Belo Horizonte, estudava um menino chamado César, de 15 anos, que estava no primeiro ano de ensino médio. Seu melhor amigo se chama João. César vinha de uma família pobre e estudava em um colégio particular, pois ganhou uma bolsa de estudos por ser um aluno muito esperto. Seu colega de classe, Pedro, fez uma festa de aniversário e chamou a sala inteira, menos César, por ser pobre e não ter uma roupa adequada para ir no seu aniversário. Repare que o conflito de exclusão se dá em vista de uma festa de aniversário e não a respeito de algo que aconteceu no ambiente escolar. Então, o único fato que fala de escola é que o menino estudava na escola e fez amizades na escola, mas não que os conflitos de diversidades étnicas acontecem na escola. Por isso, houve um desvio da temática. É fundamental prestar atenção a esses detalhes, que eles fazem toda a diferença no momento que você vai produzir o seu texto. O segundo aspecto que eu selecionei diz respeito a um elemento da estrutura chamado clímax. Então, toda narrativa, além de um conflito, ela precisa ter um clímax, um momento de maior tensão ali na história. Isso tem que ficar muito marcado. Então, eu percebi que algumas narrativas quase se aproximaram de um relato, porque trouxeram um conflito, mas esse conflito foi muito... Mas não houve um desenvolvimento, um aprofundamento desse conflito para se chegar num clímax. Então, a ausência desse clímax pesa também na construção da narrativa. Então, novamente, não é a narração como um todo, é só um recorte para vocês observarem. Diz assim o texto: logo no primeiro dia de aula, Pedro se diferenciou dos seus colegas, não por sua inteligência, mas por ser o único negro em toda a classe. Se sentia descolado ali, onde as pessoas conversavam sobre roupas de marcas e viagens, quando ele usava as roupas de seu irmão mais velho e nunca tinha saído do estado. Então, marcou muito bem essa questão da diversidade étnica e social aqui presente. Então, até aqui, tudo bem. Depois de algumas semanas, ainda não tinha feito amigos ali. O mais perto disso era quando conversava com seus professores. Olha, mostrando a exclusão. Até aqui, perfeito. Pedro ficou cada vez mais isolado e passou a ser conhecido como um menino estranho. Nas refeições, comia sozinho e logo ia direto para a biblioteca. Os trabalhos escolares que os meninos faziam em seu grupo, Pedro fazia sozinho, e assim foi se tornando um menino deprimido. Seu professor de valores, notando a situação, decidiu dar
dar uma aula sobre diversidade nas escolas, onde Pedro se abriu para a turma que o escutou. A partir desse dia, os estudantes se aproximaram mais de Pedro. Então há uma série, né, de desenrolar do conflito muito bacana. Só que no momento em que, por exemplo, poderia ser dito que os colegas da classe não quiseram escutar, viraram a cara para Pedro, porque daí daria uma questão de clímax, não teve, enfraqueceu o conflito. Então seria necessário, então a gente percebe aqui a ausência do clímax. Então fazer uma narrativa escolar, você tem que pensar no clímax. Um outro aspecto mais de ordem textual, né? Textual linguístico, que são as repetições. Então, principalmente do nome do personagem. Então, se o nome do personagem, a cada período que você for construir, você ficar repetindo, torna o texto muito cansativo. Então, é o momento de vocês utilizarem os sinônimos, outras expressões, os pronomes pessoais, em alguns casos, pronomes relativos, para que isso não fique tão cansativo assim. Então, por exemplo, aqui, nessa narrativa, fala do Mohammed, né? Olha a quantidade de vezes que aparece Mohammed. Mohammed, 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 Mohammed. Então, são muitos Mohammeds. Então, sendo que poderiam ser substituídos por pronomes ou por outras expressões lexicais. Então, tem que tomar cuidado que isso foi recorrente, as repetições. Então, nesse contexto vestibular, sempre no momento da revisão, a gente tem que se atentar quais termos será que eu estou repetindo muito, para a gente mostrar todo o nosso repertório para a banca. E o último aspecto que eu chamo a atenção de vocês é com relação à alteração do tempo verbal. Por quê? Porque a narrativa, né, essa sequência narrativa, ela tem por característica os verbos do passado. Mas acontece que no momento que nós estamos imaginando o nosso texto, nós vemos e observamos a cena na nossa imaginação, na nossa cabeça. Então tende a ser recorrente, costumeiro, que se escreva no presente porque a gente vê aquilo acontecendo na nossa mente. Mas não é. Nós precisamos colocar no passado, como se tudo já tivesse acontecido. E acontece algumas vezes no texto, e eu notei isso nos textos de vocês intercalarem o passado com o presente. Igual neste exemplo que o professor vai mostrar aqui. Como todos os dias, o despertador toca. Hora de levantar, Sérgio se arruma e vai à escola. Vejamos, os verbos estão no presente, já aconteceu. Então, certo seria, como todos os dias, o despertador tocou, Sérgio se arrumou e foi à escola. Então, foram esses aspectos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que foram relevantes no momento que eu fiz a correção. Nessa semana, como continuidade da aula, como proposta de exercícios, eu vou deixar 2 destes textos para que vocês consertem, para que vocês corrijam esses problemas apresentados. Então, na proposta, vai ter o texto, é óbvio que ele não estará identificado e você vai ter que dar um jeito, né, de usar recursos para quê? Para substituir esses problemas encontrados. Onde será feito isso? No seu próprio caderno. Tranquilos? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.